Desde que me entendo por gente, sempre vivi como sombra da minha irmã gêmea, Helena. Não éramos apenas diferentes na aparência. Enquanto ela tinha cabelos lisos, loiros e uma pele impecável, eu nasci com os fios rebeldes, castanhos escuros, e marcas de acne que nunca me abandonaram, mas também na forma como éramos tratadas. Minha mãe sempre dizia que Helena era a filha dos sonhos, enquanto eu era a filha que deu trabalho. Tudo parecia girar em torno dela. Quando fazia aniversário, a família se mobilizava para organizar festas grandiosas. Quando eu fazia o meu, era apenas um bolo comprado na padaria, às vezes até dividido no mesmo dia, porque afinal, vocês nasceram no mesmo dia, por que complicar? Eu cresci aprendendo a engolir o choro, a aceitar o papel de coadjuvante da própria vida. Com o tempo, Helena se tornou a estrela da família, entrou na faculdade de medicina, namorou o garoto mais popular da cidade e desfilava em reuniões familiares como se fosse um troféu de todos. Eu, por outro lado, me afundei nos estudos de letras, que ninguém parecia considerar importante. Sempre que eu falava sobre meus projetos, alguém interrompia para perguntar sobre Helena, mas o pior ainda estava por vir. Depois que me casei com Daniel, um homem incrível que me apoiava em tudo, a pressão da família aumentou. Todos perguntavam quando eu teria filhos, como se isso fosse a única forma de provar meu valor. E quando os meses passaram sem gravidez, começaram as piadas venenosas. Minha prima Luísa foi a primeira a disparar. Deve ser triste ver sua irmã já planejando filhos e você aí, sem conseguir segurar um bebê. As palavras queimaram como ácido. No fundo, eu tinha medo de que fosse verdade. Cada ciclo menstrual era um soco no estômago, cada exame negativo um lembrete cruel de que talvez meu corpo nunca funcionasse como esperavam. Mas o que doía mais não era a dificuldade em engravidar. Era ver minha família transformando isso em espetáculo, em motivo de vergonha. O ápice aconteceu em um almoço de domingo. A mesa estava cheia, todos conversando e rindo, quando Luísa decidiu que era o momento perfeito para me humilhar. Gente, me digam. Ela levantou a voz, batendo o garfo no copo para chamar atenção. Existe coisa mais triste do que ser mulher e não conseguir ser mãe? Porque olha, tem gente aqui que já passou da hora, né? Os olhares se voltaram para mim. Meu rosto queimou, minha garganta fechou. Antes que eu pudesse reagir, ela completou rindo com escárnio. Acho que a fulana aqui é infértil. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa, seguido de risadas abafadas. Minha mãe não me defendeu, meu pai desviou o olhar, e Helena apenas sorriu com um ar de pena. Eu me senti esmagada, como se minha existência fosse um erro exposto em praça pública. Levantei da mesa tremendo, tentando segurar as lágrimas, mas antes que eu pudesse sair, ouvi a voz de Daniel. Engraçado, Luísa, você fala como se tivesse moral para julgar alguém. Mas eu me pergunto, será que você sabe mesmo o que significa ser mãe? Porque ser mãe não é só engravidar, é ter caráter. E isso você nunca vai ter. Houve um burburinho, mas eu não fiquei para ouvir. Corri para o quarto e me tranquei, chorando até sentir dor de cabeça. Naquela noite, pensei seriamente em cortar laços com todos eles. Só que não era tão simples. Minha família tinha um poder doentio sobre mim, como se eu fosse presa em correntes invisíveis. E eles sabiam como usar isso para me manter por perto. As semanas seguintes foram um tormento. Helena me ligava, fingindo se preocupar, mas sempre soltava comentários sutis para me lembrar de minha falha. Não fica triste, mana, às vezes a gente não nasceu para ser mãe. Você tem outras qualidades? Era uma facada atrás da outra. Mas então, algo inesperado aconteceu. Depois de meses de tentativas frustradas, marquei um médico novo, especialista em reprodução. Eu estava nervosa, quase sem esperança. Fiz alguns exames de rotina e no retorno, o médico sorriu de um jeito que eu não via fazia muito tempo. Parabéns! Você está grávida. O chão desapareceu sob meus pés. Eu não conseguia acreditar. Daniel me abraçou, chorando comigo, e eu senti algo renascer dentro de mim. Uma chama que eu pensei que já tinha apagado. Por alguns dias, guardei a notícia só para nós. Eu queria saborear aquele segredo, sentir-me completa sem precisar da validação de ninguém. Mas o destino, sempre cruel, tratou de me colocar em uma armadilha. Um novo almoço de família foi marcado. Eu não queria ir, mas Daniel insistiu. Disse que seria a oportunidade perfeita de mostrar que nada do que eles falaram sobre mim era verdade. Eu estava dividida entre o medo e a vontade de vê-los engolirem cada palavra. No meio do encontro, quando as conversas se voltaram, como sempre, para Helena e seus feitos, o médico da família, amigo antigo de meu pai, chegou de surpresa. Ele já sabia da minha consulta, e antes que eu pudesse pedir segredo, abriu um sorriso largo e disse diante de todos: "Pá, parabéns. Fiquei sabendo da novidade. A família vai crescer." O silêncio foi imediato. As colheres pararam no ar, os olhares se viraram para mim, e por um segundo, ninguém respirou. Foi quando Luísa, a mesma prima que havia me chamado de infértil, arregalou os olhos, perdeu o equilíbrio e caiu sentada na cadeira, pálida como papel.
Mas antes que eu pudesse sentir a vitória, percebi algo estranho. Helena me encarava fixamente, com um sorriso frio nos lábios. E naquele olhar havia algo que me fez gelar por dentro, como se ela soubesse de algo que eu ainda não sabia. Quando Helena me olhou com aquele sorriso enigmático, uma onda de calafrios percorreu meu corpo. Eu deveria estar radiante, aproveitando o silêncio sufocante que seguia o anúncio do médico, mas algo no olhar dela me prendeu no lugar, como se tivesse sido fisgada por anzol. Não era inveja, não era surpresa, era algo mais sombrio. Como assim, grávida? Minha mãe quebrou o silêncio, a voz mais áspera do que eu esperava. Tem certeza, doutor? A pergunta soou como um soco. Eu não esperava aplausos, mas questionarem o diagnóstico. O médico riu, tentando aliviar a tensão. E absoluta. Exames confirmados, início de gestação. Daniel apertou minha mão sob a mesa, mas minha mãe se levantou, visivelmente incomodada. Estranho, tão de repente. Foi Helena quem interveio, a voz doce e carregada de veneno. Ai mãe, deixa disso. Se a mana finalmente conseguiu engravidar, que bom. Embora a gente saiba que ela não anda lá muito estável emocionalmente. Tomara que cuide direito, né? As palavras dela ecoaram como uma sentença. Eu sabia, aquele comentário não era casual, era calculado. Um aviso de que eu não estava segura. A mesa, antes vibrante, ficou fria. Alguns deram parabéns forçados, outros simplesmente desviaram o olhar. Mas a cena que não saía da minha cabeça era Helena me encarando com aquele sorriso, o sorriso de quem tem um plano. Naquela noite, quando voltamos para casa, Daniel tentou me acalmar. Eles estão com inveja, só isso. Esquece, amor. Agora é você, eu e nosso bebê. Quis acreditar. Deus sabe como eu quis. Mas no fundo, algo estava errado. Nos dias seguintes começaram os incidentes estranhos. Primeiro, uma ligação anônima no meio da madrugada, com uma respiração pesada do outro lado da linha. Depois, um e-mail enviado para meu trabalho insinuando que eu estava inventando uma gravidez para chamar atenção. O pior foi quando encontrei minha porta dos fundos entreaberta, apesar de ter certeza absoluta de que a tinha trancado. O medo começou a crescer em mim como uma erva daninha. Eu sabia quem estava por trás, mas não tinha provas. Helena sempre foi mestra em manipular os outros, em parecer perfeita aos olhos da família. Se eu a confrontasse, seria eu a louca, a paranoica. Mesmo assim, decidi ser cautelosa. Evitei encontros familiares e passei a andar com mais atenção. Mas Helena não desistia. Recebi uma mensagem dela uma tarde, seca e direta. Parabéns de novo, mana. Espero que aguente até o final. Gravidez é coisa séria. Seria uma pena se algo desse errado. Senti meu estômago virar. Daniel queria ir à polícia, mas sem provas não havia nada a fazer. Eu só podia rezar para que fosse blefe. As semanas passaram, e minha barriga começou a despontar. Era como carregar um pequeno milagre. E por mais que o medo me corroesse, eu tentava me agarrar àquele amor crescente por dentro de mim. Cada batimento que eu via no ultrassom era uma faísca de esperança. Até que veio o aniversário da minha avó. Ela insistiu para que eu fosse, dizendo que queria me ver antes que fosse tarde. Aquela frase me arrepiou, mas Daniel me convenceu. Não podemos nos isolar para sempre. E vai ser bom mostrar que você está bem. Chegamos à festa, e tudo parecia normal, até Helena parecer deslumbrante, com um vestido justo que realçava cada curva, sorrindo como a estrela que sempre foi. Ela veio direto até mim, e colocou a mão na minha barriga sem pedir. Olha só, gente, já tem pançudinha aqui, disse alto, atraindo olhares. Quem diria que isso ia acontecer? Eu recuei, desconfortável, mas ela manteve a mão firme. Seus olhos encontraram os meus, e em voz baixa, quase inaudível, ela sussurrou. Você não faz ideia do que te espera. Meu coração disparou. Eu queria afastá-la, gritar, mas a sala estava cheia de parentes sorrindo, elogiando o momento de união entre irmãs. Ninguém via a ponta da faca escondida nas palavras dela. Mais tarde, quando os convidados estavam distraídos, Helena se aproximou de novo, oferecendo uma taça de suco. Bebe, mana. Está uma delícia. Fiz especialmente para você. O líquido tinha um tom estranho, mais escuro do que o normal. Eu sabia. Algo em mim gritava para não tocar naquele copo. Fingi um sorriso e disse. Mais tarde, agora não estou com sede. Ela forçou a taça na minha mão. Vamos, só um gole. Daniel apareceu naquele momento e, percebendo meu desconforto, pegou o copo e agradeceu. Helena riu, como se fosse tudo brincadeira, mas seus olhos estavam sombrios. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel, a cena se repetia na minha cabeça. Eu estava em perigo. Não era paranoia. Helena queria me sabotar, e não era apenas inveja, era ódio. Um ódio que eu ainda não compreendia totalmente. Dias depois, a prova veio de forma cruel. Eu estava saindo do supermercado quando senti uma tontura súbita, tão forte que quase caí. Apoiei-me no carrinho e percebi que minha visão turvava. O suor frio desceu pela minha nuca. Consegui ligar para Daniel, que veio correndo e me levou ao hospital.
No pronto-socorro, o médico fez exames e descartou algo mais grave, mas encontrou traços suspeitos no meu sangue. Pode ser intoxicação alimentar, ele disse. Mas no fundo, eu sabia. Não era comida estragada. Alguém tinha tentado me envenenar. Quando voltei para casa, encontrei um bilhete anônimo na porta, escrito em letras trêmulas. Você não merece esse bebê. Vai perdê-lo. Foi a primeira vez que pensei seriamente em fugir, abandonar tudo, cortar contato com minha família e desaparecer. Mas uma raiva crua começou a ferver dentro de mim. Eu passei a vida inteira sendo humilhada, ignorada, tratada como peso morto. Agora, quando finalmente tinha algo meu, um pedaço de esperança crescendo dentro de mim, eu não ia deixar que me tirassem. Pela primeira vez, senti que não era eu quem deveria ter medo. Era ela. E naquela madrugada, com uma mão na barriga e o coração acelerado, tomei uma decisão. Eu ia descobrir até onde Helena estava disposta a ir, e se fosse preciso, eu iria até o fundo do poço para impedir. O problema é que, no fundo, eu sabia que ela já tinha dado o próximo passo. E quando percebi quem estava do lado dela, orquestrando cada detalhe, o chão desapareceu sob meus pés. A revelação não veio de uma vez, mas em pedaços sufocantes. Pequenos sinais que, juntos, formaram um quadro que eu jamais teria imaginado. Tudo começou quando decidi investigar por conta própria. Eu não podia depender apenas do medo, precisava de certezas. Daniel estava relutante. Dizia que o estresse não faria bem nem para mim, nem para o bebê, mas eu já não dormia. As noites eram tomadas por sonhos perturbadores. Helena me empurrando escada abaixo, minha mãe rindo enquanto eu gritava, mãos invisíveis arrancando meu filho de mim. Acordava banhada em suor, o coração disparado. Um dia, vasculhando antigas caixas guardadas no sótão, encontrei cartas antigas. Minha mãe e Helena trocavam bilhetes secretos, coisas que eu nunca tinha visto. A princípio eram apenas fofocas banais, mas em algumas cartas, quando Helena já tinha 16 anos, começaram a aparecer comentários venenosos sobre mim. Ela não serve para nada. É um peso. Não podemos deixar que ela ache que vale alguma coisa. Precisa entender que o papel dela é ficar à sombra. As palavras eram da minha mãe. Minha mãe, aquela que eu, apesar de tudo, ainda tentava agradar. Senti uma pontada no peito, como se a punhalada finalmente tivesse alcançado o coração. Não era apenas Helena contra mim, minha própria mãe alimentava aquele ódio, como se eu fosse um erro de fábrica que precisava ser mantido sob controle. Compreendi, naquele instante, que eu era o alvo desde sempre. A diferença é que agora eu tinha algo que representava ameaça para elas, uma vida crescendo dentro de mim. A confirmação final veio em uma tarde chuvosa. Eu voltava do pré-natal quando vi, de relance, Helena entrando no carro da minha mãe. Elas estavam juntas, rindo. A cena não deveria me surpreender, mas havia algo naquela imagem que me deixou sem ar. Eu as segui discretamente e as vi entrarem em um café afastado. Esperei do lado de fora, observando através da vidraça. Helena gesticulava, a expressão dura, enquanto minha mãe ouvia e balançava a cabeça. Em certo momento, Helena abriu a bolsa e tirou um frasco pequeno, colocando-o sobre a mesa. Minha mãe olhou em volta, nervosa, mas não o afastou. Ao contrário, aproximou-se para ver melhor. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não precisava de legendas para entender. A tontura no supermercado, o bilhete ameaçador, o copo suspeito na festa da minha avó. Helena estava tentando me envenenar. E minha mãe sabia. Talvez até aprovasse. Senti as pernas falharem. Tive vontade de entrar, gritar, expor tudo. Mas algo me segurou. Se eu fizesse isso sem provas, seria mais uma cena em que eu acabaria pintada como desequilibrada. Eu precisava ser mais esperta. Voltei para casa em silêncio, carregando uma raiva que queimava como brasas sob a pele. Nos dias seguintes, percebi que não estava sozinha nessa batalha. Daniel, ao ver meu estado, prometeu que faria tudo para me proteger. Passou a me acompanhar em todos os lugares, revisava as portas e janelas todas as noites, e começou a registrar em fotos e áudios cada detalhe suspeito. Ainda assim, o terror não cessava. Um carro me seguiu 2 vezes quando eu voltava do trabalho. Recebi mensagens anônimas com fotos minhas, tiradas à distância. Era como se me vigiassem a cada passo. Uma noite, o auge aconteceu. Eu estava sozinha em casa porque Daniel havia saído para uma reunião. Ao ir à cozinha pegar água, ouvi um barulho vindo do quintal. O coração parou. Peguei o celular e, com passos lentos, fui até a janela. Alguém mexia na porta dos fundos. A sombra de uma mulher. Reconheci mesmo sem ver claramente. O jeito dos ombros, o cabelo solto. Era Helena. Engoli o pânico e desquei para Daniel com as mãos tremendo. Enquanto o telefone chamava, ouvi a maçaneta girar. Corri para o quarto, travei a porta e encostei uma cômoda pesada. Do outro lado da casa, o barulho aumentou. O som de algo sendo forçado. Daniel atendeu, e eu só consegui sussurrar. Ela está aqui. Ele disse que estava a caminho, mas cada segundo parecia uma eternidade.
Eu podia jurar que ouvia passos dentro de casa, embora soubesse que isso fosse impossível sem arrombar. Ou talvez não fosse impossível. De repente, silêncio. O tipo de silêncio que corta mais fundo do que qualquer ruído. Fiquei imóvel, abraçando minha barriga, sentindo meu bebê se mexer como se também sentisse o perigo. Quando Daniel chegou, encontrou tudo intacto. Nenhuma porta arrombada, nenhuma janela quebrada. Eu estava trancada no quarto, em prantos. Ele revistou a casa inteira, mas não havia sinal de invasão. Amor, talvez tenha sido impressão, ele tentou dizer, mas parou ao ver meu rosto. Eu não estava imaginando. Eu sabia que ela tinha estado ali. No dia seguinte, encontrei um arranhão estranho na porta dos fundos, como se alguém tivesse passado uma chave ou objeto afiado. Um detalhe sutil, mas real. A confirmação de que eu não estava louca. A partir daí, comecei a anotar tudo em um diário. Cada ligação, cada bilhete, cada detalhe. Eu estava montando um dossiê, uma prova contra elas. Mas Helena parecia sempre um passo à frente. No próximo encontro de família, ela me abraçou diante de todos, colocando as mãos na minha barriga como se fosse a tia carinhosa, e disse em voz alta: "Espero que esse bebê nasça saudável, porque, sinceramente, com tanto estresse, já vi muita gestação dar errado." Ninguém percebeu a maldade embutida, mas eu sim. E percebi outra coisa, ela estava testando meus limites, esperando o momento em que eu desmoronaria. O que ela não sabia era que eu não estava mais disposta a ser a sombra. Eu ia resistir, mesmo que tivesse que enfrentar a minha própria família. Mas antes que eu pudesse traçar qualquer plano, o destino me empurrou para o abismo. Numa manhã aparentemente comum, ao abrir minha bolsa no trabalho, encontrei um envelope sem remetente. Dentro, havia uma foto. Era eu dormindo, em minha própria cama. O bilhete que acompanhava a imagem dizia: "Você não está segura, nem na sua casa." O medo que senti naquele momento não cabe em palavras. Era mais do que ameaça, era invasão. Alguém havia estado no meu quarto, ao lado da minha cama, enquanto eu dormia. E eu sabia exatamente quem seria capaz de algo assim. Mas a pergunta que ecoava na minha mente era outra: até onde elas estariam dispostas a ir para destruir não só a mim, mas o meu filho? E a resposta: eu estava prestes a descobrir da pior forma possível. A foto em cima da minha mesa parecia pulsar como um coração exposto. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Ali estava eu, deitada, vulnerável, com a boca entreaberta no sono pesado, sem ideia de que alguém estava ao meu lado. O bilhete, com aquelas palavras secas: "Você não está segura, nem na sua casa", parecia vibrar no ar como um feitiço envenenado. Meu corpo inteiro tremia. Minhas pernas bambearam e precisei segurar na cadeira para não cair. O escritório ao meu redor parecia distante, abafado, como se eu estivesse presa dentro de uma bolha de vidro. Alguém tinha entrado no meu quarto. Alguém me observava dormir. E só havia uma pessoa capaz de atravessar todos os limites sem hesitar: Helena. Naquela noite, Daniel insistiu que eu ficasse na casa da mãe dele, pelo menos até conseguirmos instalar câmeras e reforçar as trancas. Mas recusar seria dar a vitória a elas. Então respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma: "Não. Se eu fugir, mostro que estou com medo, e eu não vou dar esse prazer a elas." Daniel segurou meu rosto com as mãos, os olhos marejados. "Você não entende, amor. Eu tenho medo de te perder. Tenho medo de perder nosso bebê." Eu também tinha medo, mas havia algo maior crescendo dentro de mim, uma raiva ardente, uma fúria acumulada de anos de humilhações. Pela primeira vez, eu não estava disposta a me calar. Instalamos câmeras escondidas em pontos estratégicos da casa. E foi isso que mudou tudo. Na segunda noite após a instalação, acordei com o alarme do celular tocando. Daniel, desesperado, me puxou pelo braço. "Amor, olha isso." Na tela, a gravação mostrava alguém entrando pelo quintal às 2 da manhã. A silhueta era inconfundível, magra, cabelos soltos, postura ereta. Helena. Ela se aproximou da porta dos fundos, puxou algo do bolso, parecia uma chave mestra, e tentou girar a fechadura. Não conseguiu, mas ficou ali parada, olhando para dentro da casa por longos minutos. O vídeo captou o brilho do sorriso dela refletindo na luz fraca do poste. Depois, sumiu na escuridão. Eu não conseguia respirar. O vídeo era a prova que faltava. Ela estava obcecada. Daniel queria ir direto à polícia, mas hesitei. Uma parte de mim sabia que mesmo com as imagens, Helena encontraria uma forma de manipular tudo. Sempre foi assim. Ela era a vítima perfeita, a filha prodígio, a irmã dedicada. Quem acreditaria que por trás da fachada de anjo havia um demônio faminto? Mas o universo tratou de me mostrar que eu não podia esperar. 2 dias depois, voltei de uma consulta médica exausta e encontrei minha casa em silêncio absoluto. Daniel ainda não tinha chegado. Joguei a bolsa no sofá, fui até a cozinha e parei. Havia um copo de vidro sobre a mesa, cheio de suco. Eu não lembrava de tê-lo deixado ali. O ar ficou pesado. O silêncio ganhou peso. De repente, ouvi passos atrás de mim.
Lentamente virei a cabeça. Helena estava encostada na porta da cozinha, sorrindo. Você não aprende, né, mana? Meu coração quase saiu pela boca. Como você entrou aqui? Perguntei, a voz falhando. Ela ergueu a chave mestra e balançou no ar. Fácil. Você realmente achou que câmeras iam me deter? Eu sou mais esperta que isso. Dei um passo para trás, protegendo a barriga com os braços. O que você quer? Ela se aproximou, os olhos brilhando de algo que parecia insanidade. Quero o que sempre foi meu. O lugar de destaque, o trono. Você nunca deveria ter engravidado, nunca deveria ter tirado de mim o que era meu por direito. Por direito. E engasguei. Helena, não faz sentido. Eu não tirei nada de você. Ela riu, uma risada aguda, cortante. Você não entende, né? Desde pequenas, eu fui treinada para brilhar. Eu era a estrela. A perfeita. Mas aí você aparece com essa barriga e de repente, todos olham para você. Até minha própria mãe começou a falar de você. Como se finalmente você tivesse conseguido algo. Não, mana. Não vou permitir. Olhei para o copo sobre a mesa e entendi. Ela tinha colocado algo ali. Estava pronta para me envenenar de novo, talvez algo mais forte desta vez. Tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam. Helena, você precisa de ajuda. Isso não é normal. Ela avançou, os olhos fixos em mim. Você não entende, mas vai entender. Vai perder esse bebê. Vai perder tudo. E nesse instante, Daniel entrou pela porta da frente. Ele congelou ao ver a cena. Helena a poucos metros de mim, o copo suspeito sobre a mesa. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Helena rapidamente mudou de expressão. Fingiu estar assustada, colocou a mão no peito e disse: Eu só vim trazer um suco para minha irmã. Estávamos conversando, mas ela começou a dizer coisas horríveis. Daniel, acho que o estresse da gravidez está afetando a cabeça dela. A audácia me deixou sem fala. Ela está mentindo. E consegui gritar. Daniel, olha o copo. Ela colocou alguma coisa ali. Helena fingiu ofensa, os olhos marejados. Você vai acreditar nisso, Daniel? Eu sou sua cunhada. Você me conhece. Mas foi nesse momento que a campainha tocou. Era a polícia. Daniel, sem me contar, tinha levado o vídeo da câmera às autoridades. Eles vieram investigar. O pânico brilhou no rosto de Helena por apenas um segundo, mas suficiente para eu ver. Ela tentou recuperar o controle, mas os policiais entraram, pediram explicações, e o teatro dela começou a rachar. Recolheram o copo para análise. Pediram que todos permanecessem na sala. Helena ainda tentou inverter o jogo, dizendo que eu estava desequilibrada e inventando coisas por ciúmes. Mas havia algo diferente desta vez. Talvez fosse a forma como eu a encarava, sem me encolher, ou talvez fosse o peso do bebê dentro de mim me dando coragem. Pela primeira vez, eu não estava me escondendo. Horas depois, a polícia saiu levando o copo como evidência. Helena partiu furiosa, jurando que eu ia pagar caro por aquilo. Quando a porta se fechou atrás dela, desabei nos braços de Daniel. Ela não vai parar, sussurrei. Eu conheço minha irmã. Ela vai tentar de novo. E eu estava certa. Na manhã seguinte, encontrei um recado preso no para-brisa do carro. Letras vermelhas, tortas, como se tivessem sido escritas com raiva. Você não deveria ter me denunciado. Agora vou acabar com você de vez. Era o prenúncio do que viria. Helena estava pronta para dar o golpe final. E eu, mesmo exausta, sabia que precisava estar pronta. Porque a próxima vez não seria apenas uma ameaça. Seria a tentativa de me destruir de vez. Naquela manhã em que encontrei o recado no carro, percebi que não tinha mais escolha. Ou eu enfrentava Helena de frente, ou acabaria soterrada pelo ódio dela. Não era apenas a minha vida em jogo, era a do meu filho. Daniel insistia para que ficássemos em outro lugar, mas algo em mim dizia que fugir seria dar a vitória a ela. Então decidi esperar. Se Helena queria a guerra, eu ia estar pronta. Na semana seguinte, a análise do copo confirmou. Havia traços de substâncias abortivas. Aquilo era a prova final. A polícia abriu investigação formal contra Helena, mas até que houvesse mandado, ela estava solta, livre para tentar de novo. E tentou. Numa noite chuvosa, acordei com um estrondo, a janela do quarto se estilhaçou. Um vulto entrou correndo. O grito engasgou na minha garganta quando vi. Era ela, os olhos dilatados, o rosto desfigurado pelo ódio. Esse bebê não vai nascer, berrou. Daniel saltou da cama e a conteve, mas Helena lutava como um animal acuado. A polícia, alertada por vizinhos que ouviram o barulho, chegou minutos depois. Encontraram-na gritando, ensandecida, dizendo que eu tinha roubado tudo dela. Foi levada algemada, ainda me lançando olhares de puro veneno. Na delegacia, veio o golpe mais duro. Minha mãe apareceu, e não me defendeu. Ao contrário, chorava pelos cantos, dizendo que Helena sempre foi frágil, sempre foi a preferida, a que merecia proteção. Eu ouvi aquelas palavras como se fossem facadas. Ali diante de todos, ela deixou claro, nunca me amara, nunca me veria como filha. E sabe o que senti? Nada.
Nenhuma lágrima. Apenas uma libertação profunda. Era como se as correntes finalmente tivessem se quebrado. Nos meses seguintes, o processo contra Helena avançou. Ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, diagnosticada com transtorno obsessivo e comportamento de risco. Minha mãe se afastou de vez. Pela primeira vez, não me importei. O que importava era que meses depois, em um quarto de hospital banhado pela luz suave da manhã, eu ouvi o choro do meu filho. Segurei-o nos braços e senti uma força que nunca imaginei ter. Eu tinha vencido. Contra o ódio, contra as tentativas de me silenciar, contra o veneno da minha própria família. Eu renasci no momento em que ele nasceu. E quando saí do hospital, com Daniel ao meu lado e meu bebê no colo, não olhei para trás. Porque eu sabia que finalmente não era mais sombra de ninguém. Eu era luz.